E agora nós vamos à nossa primeira entrevista. Vamos falar sobre agricultura regenerativa. Você sabe o que é? Sabe, Julie? Pois é, Lilian, construção de solos saudáveis em escala global é uma das melhores maneiras para evitar o avanço das mudanças climáticas. O caminho para isso é a agricultura regenerativa, que tem como princípio básico a proteção e o não esgotamento, então, de recursos naturais do solo. Sim, e sobre esse assunto, vamos conversar agora com o Gustavo Martins. Ele é engenheiro ambiental e design de agroflorestas e permacultura. Bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. A gente agradece a sua participação, trazendo bastante informações de utilidade pública. Bom dia, Júlia. Bom dia, Lilian. Um prazer estar com vocês aqui. Gustavo, para a gente começar essa entrevista, fala um pouquinho para o telespectador e para a gente também, o que é agricultura regenerativa? A agricultura regenerativa, né, como o nome diz, a gente busca regenerar e recuperar áreas degradadas, né, que estão muito diferentes dos ecossistemas originais. Então, se a gente tem uma área original que foi floresta um dia, por exemplo, e que ela foi degradada para se plantar soja, a gente procura plantar um sistema que seja pelo menos parecido, né, na sua forma e função com o ecossistema original. No caso de uma floresta, a gente plantaria árvores, né, de diferentes estratos, umas que ficam lá para cima, outra no meio, outra mais baixo. Essas árvores têm diferentes necessidades de luz, produzem culturas diferentes, então traz biodiversidade, né, diminuem a necessidade de agrotóxicos e trazem renda diversificada para o agricultor, ao mesmo tempo também que cumprem serviços assim, ambientais, né, como habitat para a vida selvagem, evaporação da água e proteção do solo. Agora, Gustavo, então, basicamente, a diferença da agricultura regenerativa com a agricultura orgânica é essa que você falou. Você se pensa de um outro modo a agricultura, é isso? Mas ainda existem outras diferenças, né? No Brasil, a gente tem agricultura orgânica e agricultura convencional. A agricultura orgânica, ela está um degrau acima da agricultura convencional, porque ela usa insumos orgânicos, né? Não usa químicos, não usa venenos químicos. Mas a agroecologia, né, que é a base da agricultura regenerativa, ela é uma agricultura de processos de vida ao invés de uma agricultura de insumos. Então, a agricultura convencional, seja orgânica ou não, ela traz insumos de fora, no caso da agricultura orgânica traz esterco, composto, mas ela empobrece o solo e o ano seguinte precisa trazer mais insumos. Na agroecologia, na agricultura regenerativa, a gente trabalha com os processos de vida para que o adubo seja gerado localmente e que não tenha essa necessidade de ficar trazendo insumos de fora, né? Como uma floresta, por exemplo, ninguém está adubando a floresta e ela segue produtiva, alimentando animais de grande porte, pequeno porte, né? Então, a agricultura orgânica, ela está um passo acima da agricultura convencional, é positiva, mas quando a gente fala de agricultura regenerativa ou de agroecologia, a gente está um passo acima ainda da agricultura orgânica. Ô Gustavo, então quando a gente fala em agricultura regenerativa, a gente fala sobre a proteção e não o esgotamento, né, de recursos naturais do solo. Como é que hoje funciona isso aqui no Brasil? Já é bem aceito? Existem vários projetos para proteger o nosso solo e pensar na sustentabilidade no amanhã, ou ainda existe muita resistência? Ainda existe bastante resistência, né? Existem alguns agricultores, um grande nome do Rio Grande do Sul é o José Lutzenberger, que já é falecido. A gente tinha a Ana Primavera, que já faleceu também, né? Grandes teóricos assim da agroecologia, inspiradores. Existem sim, né? Mas ainda é a minoria, não é a regra, é a exceção. Devagarzinho está se falando mais sobre isso. A gente está vendo os problemas que a agricultura convencional estão trazendo, né, como erosão do solo, por exemplo. A gente vê grandes teóricos assim do mundo dizendo que a agricultura hoje é como mineração. O solo ele não é coberto, a chuva vem e lava todos esses nutrientes que vão para as áreas mais baixas, né, vai para o rio, depois vai para o mar, e depois esses nutrientes têm que ser trazidos de outros lugares, né? Então a gente vê que não tem mais tantos lugares para ficar se trazendo esses nutrientes. A gente precisa cuidar mais do nosso solo, mas isso ainda é visto como a exceção. Infelizmente ainda não é a regra. Em breve vai ter que se tornar a regra, né, na visão de muitos cientistas, não porque é algo bonito, mas é porque é algo necessário. Não vai existir outra maneira de se fazer agricultura
a não ser que não seja de uma forma ecológica, utilizando os recursos locais, ao invés de ficar importando de fora nutrientes. Ou seja, no nosso Brasil e no mundo, o solo ele tende a ficar esgotado com o tempo. Se eu estiver errado, você me corrige. E com isso vai perdendo-se a produção. E o agrotóxico também é um meio que acaba com tudo isso e que antecipa muito mais esse resultado. Qual que é a importância dessa agricultura também e qual também a diferença de não agrotóxico com a agricultura orgânica e com a agricultura regenerativa? Ela vem para ajudar tanto a agricultura orgânica como a agricultura normal? É isso que a gente é isso que você está tentando passar para a gente, Gustavo? O agrotóxico, né, hoje em dia tem uma série de pesquisas, né, muitas pesquisas são feitas com relação ao agrotóxico, muitos são considerados biodegradáveis, né, entende-se que ele vai ser degradado antes da gente consumir ele. A gente sabe que sobram resquícios, né, e o agrotóxico ele é um veneno. Eu e muitos cientistas entendem que veneno e comida são duas coisas que não combinam, né, apesar de ser uma prática tão comum, a gente consorciar o veneno com a comida. Independente da discussão do quanto que o agrotóxico faz mal para o ser humano, a gente sabe que o agrotóxico faz mal para a vida no solo. E um solo mais rico, com mais vida, permite que a planta seja mais rica também e que gere frutos e grãos mais ricos, mais nutritivos, né? Então, o agrotóxico ele é um problema para a nossa saúde, sim, né? Mas ele é um problema gigantesco para a vida do solo, e essa vida do solo que vai trazer a diversidade de nutrientes necessário para as plantas e que a gente possa ter um alimento mais nutritivo. Agora, Gustavo, dentro dessa sua fala, né, me veio essa questão também da Agenda 2030 da ONU de sustentabilidade, de meio ambiente, né, e de como essa questão ambiental se torna e vem se tornando ainda mais intensa no mundo todo. O Brasil parece que recuou um pouquinho nesse aspecto nos últimos anos, mas o mundo, ele pensa de verdade, tanto na agricultura, na eliminação de agrotóxicos, do jeito que deveria pensar? Estamos pensando cada vez mais, né? Por necessidade mesmo, por estudo, vendo as consequências que a gente está tendo hoje no solo. É difícil de produzir mesmo com a tecnologia. Hoje, na página da ONU, né, tem a FAO, que é a Food Agriculture Organization, e eles colocam hoje como a agroecologia sendo o caminho mais adequado para alimentar o mundo. Na Revolução Verde, no passado, criou-se outra ideia, né? De que a gente tinha tecnologia, poderia se usar grandes maquinários, muita monocultura, mas hoje a gente já pensa diferente, né? Entendendo os riscos da monocultura, né? A monocultura, como é uma única espécie, se vem um bicho que come o teu grão, eles vão se reproduzir e vão comer tudo. Agora, se você trabalha com policultura ou com diversidade e vier um bicho que come algo, vai vir o bicho que come o bicho. Então, a gente trabalha com a cadeia alimentar, né, de modo a se equilibrar, e você não precisa ficar brigando com a praga, né, jogando veneno, né? Nós que somos os seres inteligentes desse tamanho, ficar brigando com um bichinho desse tamanho não faz muito sentido, né? A gente pode ser melhor do que isso. E a agroecologia e a ONU hoje reconhece isso também. Gustavo, você acha que é possível alimentar o mundo com uma agricultura regenerativa? Eu acho que é possível, né? Eu acho que não tem outra maneira, tendo em vista a quantidade de áreas degradadas que a gente tem hoje. A gente vai ter que cada vez mais fazer agricultura em áreas degradadas, senão não vão sobrar mais áreas naturais, né? Os biomas naturais. Entendendo que os biomas também, eles cumprem funções, né? Eles evaporam água, interferem no clima, protegem o solo, servem de habitat para a vida selvagem. E a agricultura regenerativa não só produz alimento, mas como também traz essas funções do ambiente natural, né? Trazendo habitat para a vida selvagem, protegendo o solo, protegendo a erosão, acumulando água no solo e permitindo que a água evapore também na atmosfera, né? Combatendo as mudanças climáticas. Agora, o design disso teria que ser diferente. Não teria como a gente ter que ter uma porcentagem bem pequena da população hoje, com tratores plantando para alimentar a maioria. A gente teria que ter mais pessoas envolvidas nessa produção de alimento, tá? Não necessariamente profissional, mas pelo menos dedicando algumas horas por dia, né? A pessoa pode ter a profissão dela, mas que o hobby dela, ela tem que estar ligada, tem que estar um pouco mais responsável por essa produção de alimento. Não tem como pensar que 5% da população vai produzir alimentação para o resto do mundo, né? Então a gente precisaria de mais pessoas plantando.
é totalmente possível e totalmente viável. Gustavo, você falou há pouco da ONU também, e outra preocupação da ONU, dessa agenda de sustentabilidade, é a redução de emissão de gases do efeito estufa. E a agricultura regenerativa também ajuda nessa questão que a gente sabe que é um dos pontos centrais da humanidade. Sim, a agricultura ela é muito poluidora, né? Eu acredito que lá na ONU, se você olhar os painéis, dizem que a agricultura polui mais até do que a própria emissão de veículos, né? A gente pensa, poxa, os veículos poluem muito, né? A agricultura polui muito em toda a sua cadeia produtiva, né? Em toda a sua forma de ter que minerar nutrientes de outros lugares, rochas de fósforo, por exemplo, né? Trazer esse material, plantar. Tem muita questão da pecuária também, né? Que emite gases, tem essa questão de dificultar a armazenagem de carbono no solo. A gente tem um problema hoje com o efeito estufa também, né? Com a quantidade de CO2 no ar, que é maior do que deveria ser, e a gente sabe que um grande depósito de carbono é o solo vivo. E a agricultura regenerativa traz essa questão, né? Essa capacidade, essa habilidade de realmente fixar carbono no solo. No começo da entrevista, Gustavo, eu acabei lendo, até olhando sua pauta, você também é especialista em permacultura. E o que seria a permacultura e os seus benefícios? Porque desde falando também em agricultura regenerativa, acho que eu queria também que você falasse sobre a falta de campanha do governo, porque se o governo conscientizasse mais, mostrasse esses caminhos na qual o mundo poderia se esticar melhor, a sustentabilidade para as pessoas e melhorar o sistema climático, com certeza seria muito mais fácil um caminho e conscientização. Mas acho que falta também campanha, porque agricultura regenerativa, poucas pessoas já ouviram falar que esse sistema já existe, é implantado em alguns lugares e dá sucesso. O que significa a permacultura em relação a tudo isso? A permacultura ela é a escola da agroecologia australiana, né? É uma técnica e uma filosofia criada na Austrália nos anos 70, que busca criar ambientes sustentáveis, né? Então a gente tem diferentes escolas de agroecologia. A agroecologia é a fundação, né? Aqui no Brasil a gente tem sistemas agroflorestais, tem a agricultura sintrópica do Ernest Goethe. Lá na Alemanha eles têm o que eles chamam de agricultura biodinâmica. Na Austrália tem a permacultura. E a permacultura ela trabalha muito assim com pequena escala, né? Tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. Então se a gente pensar, ela busca muito descentralizar a produção. A centralização da produção é um problema, né? Se vem tudo de um mesmo lugar centralizado, se tem uma praga, se tem algum colapso, alguma crise, se tem uma greve de caminhão, como já teve antes, né? A cidade não consegue se alimentar. Agora, se está tudo descentralizado, tem comida por todos os lados, é muito mais resiliente, né? E a permacultura busca produzir em pequenos espaços. Por exemplo, na cidade, a gente tem um esforço enorme para cuidar de gramado, né? Por que tanto gramado? A gente poderia ter hortas, pomares, né, na cidade. E a permacultura trabalha com isso também. É empoderando o morador, mesmo que ele não seja um agricultor profissional, a cultivar parte do alimento dele, saber que é possível, educar crianças, né, para a importância disso e fazer com que nós tenhamos esse conhecimento em caso de necessidade. E, Gustavo, o quanto, né, difundir a agricultura regenerativa também ajuda nas questões climáticas no mundo? Então, a agricultura convencional é um enorme problema, né? Por essa questão da gente não conseguir mais manter o carbono no solo, como se tinha. Então, é esse grande depositório de carbono, que é um dos principais problemas dos gases do efeito estufa, né? O CO2, isso é possível. E também a questão do controle de umidade no ar, né? Hoje tem grandes pesquisas, tem até vídeos no Netflix, que mostram que o maior rio do planeta ele corre na Amazônia e no ar ainda. É um rio de vapor d'água, né? Que a floresta, as folhas têm a evapotranspiração, elas suam, colocam vapor d'água na atmosfera e esse vapor d'água regula, né, o sistema climático de várias partes do mundo. Então, a agricultura regenerativa, imitando os seus sistemas naturais em forma e função, tem essa capacidade de manter a vida no solo, evitar a erosão, fixar carbono no solo junto e ter esse controle de umidade, evitar com que a água desapareça também. Porque a agricultura convencional, como o solo não é coberto, ela é muito dependente de irrigação. E essa água simplesmente vai embora, né?
E quando a gente pensa em sistemas assim de árvores, essas árvores elas bebem muita água, mas elas transpiram muita água, devolvem muita água para a atmosfera também, né? Então hoje em dia a gente precisa de ambientes mais diversos, né, e mais resilientes, com toda certeza. E o Jornal da Rede Alesp fala agora com Gustavo Martins, que ele é engenheiro ambiental e design de agroflorestas e permacultura. Muito obrigada pela entrevista, Gustavo, e tenha um bom dia. Obrigado, bom dia para vocês também. Obrigada, bom dia. Se você começa a olhar friamente, Julie, o homem com a tua inteligência, ele pode destruir como ele pode construir. Cada vez que a gente tem uma entrevista de reconstrução do meio ambiente, ou seja, há opções para a gente não chegar num desastre, aí no holocausto no futuro, desde clima até a terra. E tudo que está acontecendo com pandemia, com os medos, com mortes, as pessoas poderiam começar, principalmente o governo, as pessoas que estão no poder de liderança, começar a pensar mais a respeito e olhar mais para a população, para o mundo, porque nós temos filhos, temos netos, e isso vai prejudicar lá na frente, não hoje o que está ocorrendo, né? Isso mesmo, o que a gente vai deixar para os nossos filhos e netos, por isso, muito tem se debruçado nessas agendas de sustentabilidade, Lilian. Sim, sim.